Na manhã de 15 de janeiro de 1947, o cadáver brutalmente mutilado de Elizabeth Short foi encontrado em um terreno baldio pela dona de casa de Los Angeles, Beth Persinger. Rapidamente, ela chamou a polícia, que chegou ao local em poucos minutos. Os policiais encontraram o corpo nu de uma mulher que havia sido cortada ao meio, com vários cortes menores e o rosto atravessado por um corte que deixou a vítima literalmente com um sorriso desfigurado de orelha a orelha. De início, Beth pensou que o corpo não se passava de um manequim abandonado. No entanto, ao se aproximar da cena do crime, a mulher pôde identificar um corpo mutilado. O caso ficou conhecido como Dália Negra, depois que os jornais começaram a chamar a atriz assim, em associação ao filme Dália Azul do ano anterior. O crime ficou eternizado não apenas pela brutalidade, mas principalmente por permanecer até hoje sem solução. O caso teve grande cobertura da mídia, o que levou 59 pessoas a confessar o assassinato. Todas, porém, foram descartadas. Ao todo, 25 suspeitos foram investigados, mas nunca chegaram a uma conclusão. Sua vida e morte têm sido a base de vários livros e filmes, e seu assassinato é frequentemente citado como um dos mais famosos assassinatos não resolvidos da história dos Estados Unidos, bem como um dos mais antigos casos não resolvidos da história do Condado de Los Angeles. Da mesma forma, foi acreditado pelos historiadores como um dos primeiros grandes crimes na América do pós-guerra a captar a atenção nacional. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Elizabeth Short era uma jovem aspirante atriz que foi encontrada nua e desmembrada com um corte na boca que simulava um sorriso de orelha a orelha. Seu assassino nunca foi encontrado. O corpo dela foi descoberto às 10 horas da manhã de 15 de janeiro de 1947 por uma mulher, Beth Persinger, que estava passeando com a filha pequena. A princípio, Beth achou que o corpo de Short, largado no terreno no sul de Hollywood, era uma manequim de loja. O corpo estava deitado de costas, com os braços elevados, cotovelos dobrados e pernas bem afastadas. Ela havia sido cortada ao meio, na altura da cintura. Seu fígado estava exposto, o rosto e os seios retalhados. Seus pelos públicos haviam sido removidos. A polícia encontrou marcas de ligaduras no pescoço, punhos e tornozelos. Eles foram capazes de deduzir que ela havia sido suspensa pelos tornozelos e torturada. Ela estava morta pelo menos 10 horas antes do corpo ter sido levado e posado naquele local. É possível que ela tenha sido cortada ao meio enquanto ainda estava viva. Não havia sêmen no corpo, mas como parte de sua tortura, Short havia sido forçada a comer fezes. Ela tinha 22 anos. Ela era sonhadora, romântica e rebelde. A terceira de 5 filhas, nasceu em Massachusetts em 29 de julho de 1924 e foi abandonada pelo pai ainda muito novinha. Quando criança, estava muito doente e sofria de asma e tuberculose. Quando era adolescente, ela se mudou para a Califórnia. Beth, como era chamada, tinha olhos azuis e cabelos negros e se vestia de preto, imitando o estilo da atriz Diana Durbin. Ela era namoradeira e isso causou problemas entre ela e o pai quando ela o encontrou e foi morar com ele por um tempo. O fato de ser namoradeira não é um julgamento da vítima, e sim um fato que pesou na investigação, levando a polícia a ir atrás de alguns dos homens com quem ela se envolveu. O suspeito principal foi um homem chamado Robert Morley. Elizabeth estava ficando na casa da família Frank, porque não tinha onde morar, e Dorothy Frank ficou com pena dela. Mas como Short não contribuía na casa, o convívio se tornou turbulento. O vereador, Morley, ofereceu a Short uma carona de volta para Los Angeles. Eles passaram a noite de 8 de janeiro juntos, e ele o deixou no Biltmore Hotel, onde, segundo Short, ela iria se encontrar com a irmã. O interrogatório de Morley foi tão intenso que ele entrou em depressão e foi submetido à terapia de choque. Anos depois, quando estava em tratamento no hospital psiquiátrico, Morley confessou o crime, mas quando lhe deram o sódio pentotal, o soro da verdade,
descobriu-se que ele não sabia nada de como o crime fora cometido. Curiosamente, ele morreu exatamente no dia 9 de janeiro de 1989, dia em que havia, décadas antes, deixado Short no Biltmore Hotel. O pai de Short não quis se envolver nas investigações. Quem foi reconhecer o corpo foi a mãe de Elizabeth, que soube da morte da filha por um jornalista que chegou à sua porta antes mesmo da polícia. Alguns dias depois do descobrimento do corpo, foi enviado ao jornal Los Angeles Herald um pacote acompanhado por um bilhete criado a partir de letras de jornal que dizia: "Aqui estão os pertences da Dália." Junto estavam certidão de nascimento, um telegrama, alguns cartões de visita, uma agenda com algumas páginas arrancadas e fotos dela com diversos militares. No final de janeiro, um bilhete chegou até a polícia alegando que o assassino iria se entregar, mas logo depois, outro bilhete entregue dizia que ele havia mudado de ideia e que o assassinato tinha sido justo. Assassinatos parecidos, com semelhanças, mas também diferenças, com o de Short, foram cometidos pouco tempo depois. O estilo de vida dela, somado aos boatos que circulavam sobre ela durante a investigação, indicavam uma mulher que tinha tudo para ser presa fácil de um predador. Queria ser atriz de Hollywood, mas era pobre. Trocava favores sexuais por comida, abrigo e roupas. Era romântica e carente. Ela era alvo fácil para uma pessoa que quisesse dominar ou machucar uma mulher. E seu assassino era do tipo que estava sempre caçando. Ele teria forjado a 1 quilômetro de distância. O perfil do assassino, tal como traçado pela polícia, mostrou características de ser organizado. Lavou o corpo, tinha carro para transportar o cadáver e eliminou evidências. Mas também desorganizado. Mutilações extremas são geralmente cometidas por assassinos mais confusos mentalmente. Ele odiava mulheres ardentemente e queria chocar a sociedade. Era possivelmente um açougueiro ou caçador, pela experiência que mostrou em lidar com o corpo. Ele provavelmente tinha mais dinheiro do que sua vítima e um apartamento ou um local próprio onde pôde passar tanto tempo com Short. Juntando todas as evidências, entrevistas e perfilamento feito pelo FBI, é altamente improvável que o assassino de Short tenha sido um homem recusado por ela, um namorado ciumento ou uma mulher. Mas então, quem matou Elizabeth Short? O assassinato ainda permanece sem solução. No entanto, algumas conexões foram feitas com outros casos famosos, incluindo a ponte forçada entre Dália Negra e os crimes do assassino do torso devido ao estado de Short e das vítimas do serial killer. A polícia ainda considerou a ligação do assassino do batom, já que algumas cartas de confissão que foram assinadas por Dália Wenger tinham grafia similar às das cartas enviadas por William Harris, o rosto por trás da identidade ocultada. O caso Dália Negra foi romantizado através dos anos, mantendo-se presente na cultura pop, aparecendo em séries famosas como American Horror Story e até mesmo no filme Homem-Aranha Longe de Casa como um dos mistérios preferidos de Michelle Jones. Mas mesmo que esse caso tenha se tornado tão famoso, a vida de Elizabeth Short jamais foi justiçada, já que seu assassino jamais apareceu.